Bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás. Dessa vez, com o Pablito Monteiro, a gente vai falar sobre os detalhes de um self-service, né? Self-service. É toda aquela cozinha de produção antecipada em que você tem que começar a preparar os insumos antes do seu cliente comprar de você. Então, existem alguns detalhes importantes desse modelo de negócio. E hoje a gente começa a nossa jornada nesse tema, tá? Lembrando que a gente vai falar hoje sobre alguns detalhes desse tipo de negócio. Vamos abrir um pouco a cabeça de vocês, né? Trazer um pouco da nossa visão sobre esse modelo de negócio. Amanhã, a Fernanda Trindade, né, que trabalha aqui com a gente, fera também na produção antecipada, vai trazer mais detalhes ainda, um pouco mais de ferramenta. E na quarta-feira você vai ter um bate-papo, se eu não me engano, com a Laís, né, que é a nossa especialista nesse tipo de produto, lá na Gas Club. Então, se você ainda não se cadastrou, não se registrou na Gas Club, clica no link da bio, faz o seu registro, para que você, lá na nossa plataforma, na quarta-feira, tire todas as suas dúvidas. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando. Vou aqui chamar o Pablito para o nosso bate-papo, tá? Bom dia, Tainara, Rafael, Afonso, Nonato, Gabriela, Bruna, Mariana Cardoso. Bom dia, turma. Pablito? Vixe, chegou. Bom dia, Vitão. Bom dia, cara. Tá aí, cara. O negócio caiu de última hora. Vocês viram o tombo aqui que eu levei ou não? Não, deu tempo não. Chegou Cara, antes. Chegou depois do tombo. nada. E aí, cara? Bom dia, Beleza? tudo bem? Tudo em paz, cara. Depois do final de semana aí na Taíba, como é que vai ter uma vida ruim, né? Mano, foi bom, hein, cara. Foi top. A E barba tá aí? quase ficando branca aí, Vitão. A minha não, é loura ainda. Se a câmera tá boa, a câmera parece que tá parecendo que você tá dentro de um filme hoje aí, cara. É E a porque barba tem o efeito retrato. é fracudão. Depois você me ensina a fazer isso aí, cara. Tudo bem, Vitão? Tudo certo, né, cara? Vamos lá falar sobre o nosso tema. Vamos pra cima, cara. A ideia, cara, é falar sobre os detalhes desse tipo de negócio, self-service, buffet aquilo, né? Pelo Brasil o pessoal chama de várias maneiras diferentes. Buffet livre, até buffet mesmo, né? Tudo que tem produção antecipada, né? Tudo que a gente precisa gastar antes, né? Antes da gente vender, a gente já gasta ali o nosso insumo. Legal. Aí vamos pegar o caminho de falar da produção, Vitão, ou vamos falar do modelo de negócio primeiro? Acho importante a gente fazer um paralelo aí do Alacá com a produção antecipada. Legal. A turma aí, se tiver dúvidas, também vai colocando aí. Hoje é nosso modelo freestyle, né? Amanhã e quarta tem a aula no formato de aula mesmo, né, Vitão? Então, se É isso aí. tiver pergunta aí, podem colocar, né? Enfim, né, como modelo de negócio, passando rapidamente, né, Vitor, eu vejo que é um modelo que funciona muito bem, né, sobretudo no Brasil, cara. Eu comparando a Portugal, por exemplo, né, não é um modelo, não sei, não é um modelo aquilo mesmo não funcionou em Portugal. Hoje acho que até tem alguns negócios que no modelo aquilo rodando lá, mas não é algo que não pegou, né? No Brasil pegou muito bem, né? Porque é aquilo, é uma oferta grande de produtos, né? Num ciclo, né? De prestação de serviço bem curto ali, né? Geralmente a turma, o almoço eu acho que opera melhor, né? Do que a janta, né? Enfim, é uma comida ali que atende as pessoas, sei lá, em centros de cidade, né? As pessoas que vão ao shopping, as pessoas né, que estão no caso do centro de Fortaleza, como exemplo, né, os lojistas que trabalham ali, a turma que trabalha no banco, né, consegue rapidamente, né, ter a experiência. E como é uma oferta que, sobretudo quando muda, né, o menu, ele consegue cada dia comer uma coisa diferente. Geralmente também, né, é um custo, né, que faz sentido ali na relação custo-benefício. Então, é um modelo de negócio que funciona bem, né, que pegou. Eu não sei quantos são milhares, né? Quantos negócios com essa característica existem hoje no Brasil? Mas acho que são muitos, né? Você tem ideia aí, não? Não, eu não tenho ideia de quantos, mas eu sei que não sei se é genuinamente brasileiro, mas como você falou,
ele funciona bem com o brasileiro, né? Então, toda vida que a gente está, que eu como cliente, estou querendo comer rápido, estou com muita fome, quero comer logo, quero escolher o que eu vou comer, a minha quantidade é esse modelo, né? Então, você escolhe quantidade, escolhe a variedade que você quer colocar no prato e tem o fator velocidade, né? E quando você tem qualidade, né, de produto dentro desse, né, desses pilares, você, para o cliente, matou, né? Ou seja, né, é o suprassumo ali de uma boa experiência para o cliente quando ele tem essas características. Mas qual o problema, né? Parece tão bom, né, cara? E aqui, né, aí entrando já no problema, né, o setor, né, eu vejo pessoas começando no setor, né, as pessoas, eu vou começar no modelo self-service porque é mais fácil, certo? A turma entende que antecipar uma produção para o cliente é mais fácil do que finalizar, né, que é o caso de um restaurante à la carte, né, finalizar o prato ali para o cliente. Eu faço mise en place e na hora que o cliente pede eu finalizo, né? A turma acha que é mais fácil, certo? Mas na prática não, né? Então eu diria que a grande dificuldade desse tipo de negócio é lógico que outros negócios gastronômicos também possuem esse sistema de produção antecipada. Uma padaria, né? O pão é uma produção antecipada, né? Uma doceria, os doces ali que estão na vitrine, né? Na montra, como dizem em Portugal, é uma produção antecipada. Agora, no caso de um restaurante self-service, ele parte do princípio que tudo é uma produção antecipada, né? Então, embora tenha a facilidade, né, de você ter como organizar uma preparação, uma produção antes do cliente pedir, certo? O grande desafio aqui, que é o tema aí da semana, é o que você produzir, certo? Para que não sobre e não falte, né? Sobrar, você vai ter impacto no teu cliente, vai ter perda de vendas, né? Na verdade, faltar, né? Você vai ter impacto no cliente, vai estar perdendo de alguma maneira a venda. O sobrar, se for um volume muito grande, pode ser a diferença entre você estar ganhando ou perdendo dinheiro. Um exemplo, uma continha bem básica aqui, se o teu self-service tem uma sobra de 30%, e o teu CMV teórico ali, né, padrão seria de 30, né, 30 vezes 30 dá mais 9%. Na verdade, 9 pontos percentuais, o que inviabilizaria a tua operação, certo? Então, a gestão dessa sobra e falta é o grande desafio, é o que a gente vai entrar a fundo aí essa semana. E aqui, Vitor, eu vejo que esses milhares de negócios, eles sobrevivem e eles tratam o problema tratando de maneira paliativa, né? Eu não trato a causa raiz do porquê da sobra. Eu vou lá e corrijo o meu problema fazendo alguma coisa com a sobra, né? Ou a turma se alimenta dela, a própria equipe, ou reaproveita-se, o que eu vejo um grande risco, né? Eu acho que até que não é permitido, inclusive, então corre-se um grande risco ali, né? Então, trata-se o problema no paliativo, não trata a causa raiz. Vamos tentar tratar o problema essa semana atacando a causa raiz. Não, cara, esse modelo de negócio eu acho que ele é a personificação do mercado gastronômico. Por quê? Porque é um modelo que geralmente não tem problemas com a demanda. É um modelo que vende bem, porque o brasileiro gosta desse modelo. Como a gente falou no início, o brasileiro ele entende como adequado, como vantajoso esse modelo. Então, geralmente, a gente consegue alcançar bons faturamentos com o buffet, o self-service, produção antecipada, sobretudo o almoço. Então, a gente venda, em média, não é um problema. Mas, como você bem falou, o que é o problema desse ramo? A tendência de CMV alto. Então, só para fazer um paralelo, se eu tenho um custo da minha mercadoria muito alto, por conta dessas sobras de produção, além do próprio insumo da ficha técnica, eu tenho a sobra. E esse CMV ele impacta diretamente o lucro, são negócios que têm bom faturamento e um lucro muito baixo. E a gente já sabe que quando eu tenho um negócio com bom faturamento e lucro baixo, o negócio está super em risco e a tendência é que ele acabe. Então esse é o problema, é um ponto alarmante. É um negócio que ele é bom no ponto de vista da demanda, geralmente não tem problema de faturamento, mas precisa ainda mais de cuidado com o CMV. Né? Se puder
tem que ter cuidado sempre, qualquer negócio gastronômico, mas esse ainda mais. Pode falar. Bruno, né, Vitor? Trata, né? Vamos lá, vamos tentar agora começar aí Soluções. caracterizar o que é um negócio na prática, né? Existe um bom entendimento empírico do setor, né, da questão de como você distribuir, né, como você praticar engenharia de menu, né, para um self-service. O que isso significa? Começa-se ali com os pratos mais baratos, né? Aí, enfim, aí depois vem aquelas salada, guarnição, né? Aí vai para as proteínas mais baratas, lá as massas, as proteínas baratas, e finaliza lá com a proteína mais cara, né? Esse eu vejo que é a única engenharia, a única inteligência que geralmente existe nessa operação, e essa eu vejo funcionar em quase todas, né? Mas o que geralmente já, desde o início, os negócios já não possuem, né? Eles não possuem a ficha técnica de cada um desses produtos, né? Outro dia, um consultor de restaurante, não vou saber quem, né, falou que, Pablo, para quê? Né? Na verdade, ele questionou, né? Questionando, ele falou, não faz sentido ter ficha técnica para um self-service. A minha cabeça bugou, cara, porque para mim, como que eu vou, né? Independentemente, a única variável que eu tenho aqui diferente de um restaurante à la carte, né? O preço, ele é fixo, mas eu tenho um preço. Então, eu tenho que saber o custo para ver se o preço, né? O custo aqui em quilo, o preço lá vendido é em quilo. Então, eu tenho que saber, né? Eu posso fazer isso de maneira empírica, ok, funciona, saladas, etc. Mas eu tenho como jogar esse jogo, né? Tendo mais detalhes dessa operação, né? Quando eu tenho a ficha técnica de cada um dos produtos, né? Então, a primeira coisa que me surpreende os self-service, alguns deles, né, não são todos, não possuírem ficha técnica e ainda ter essa crença de que, para que eu vou ter ficha técnica? Eu não consigo entender, né? A ficha técnica, acho que vai dar tempo para a gente falar aqui hoje, ele é a base para um monte de coisa que vai acontecer dentro dessa operação, né? Então, se eu já começo sem ela, eu diria que a nossa gestão é muito frágil, certo? Cara, mas eu até entendo um dono de self-service que não quer ter ficha técnica, não acha importante, é porque ele muda tanto o cardápio que ele acha que nem, cara, eu vou ter que fazer uma ficha técnica para todo o cardápio que eu vou mudar, eu mudo isso diariamente. Então, já trazendo um dos problemas aqui uma das características e que causam problemas desse tipo de negócio é não ter um cardápio fixo, né? Ter um cardápio que varia de uma maneira aleatória, né? Com aquela ânsia de agradar todos os tipos de clientes que existem. E aí você realmente é quase inviável, né? Para quem não tem uma estrutura interna, fazer ficha técnica para tudo. Então, cara, quer saber? Eu desisto. Eu acho que vai por aí. Aí ele vai naquela deixa a vida me levar, né, do Zeca Pagodinho. Cara, tá sem rumo nenhum, porque se o cara tá produzindo um prato diferente a cada dia, cara, ele não está no controle de nada, né? Ele nunca vai estabilizar um sistema de compras, ele nunca vai estabilizar um sistema de produção, ele vai estar sempre, né, operando no ciclo do urgente. Muita força. A vida desse cara tende a ser o caos, né? O que a gente indica aqui, né, Vitor, a gente entende que um restaurante self-service, né, tem que ter, acho que nem todos, isso não é algo que tem que ser 100% para todos, mas tem que ter uma variedade, né? Você tem que ter a variedade da oferta do dia, isso ok, padrão, né? Mas você tem que variar, né, os dias da semana, certo? Então, segunda-feira você tem que ter um menu, né? Na terça outro, na quarta outro, na quinta outro. Isso para alguns, certo? Tem um restaurante em Braga, né, que é o que a gente mais vai, assim, ele não é aquilo, mas é sistema buffet. Ele é todo dia a mesma coisa, cara. Para mim não muda, mas eu também não vou, não é um restaurante que tem uma característica das pessoas irem todos os dias, né? Geralmente os ciclos de visita do cliente, naquela operação, eu entendo que é semanal. Uma vez todo sábado, né? Enfim, semanal. Os nossos self-service têm uma característica de consumo, né, do cliente todo dia. Cara, então eu tenho que ter talvez uma variação da oferta, né? Sobretudo ali na parte das proteínas, eu tenho que variar, ok? Ok, certo? Então, vamos gerir a variação? Vamos. O que a gente indica é que você tenha um padrão para cada um dos dias, né? E a gente vai falar daqui a pouco o porquê, justificar ainda mais o porquê lá na frente. Não é porque eu sou um self-service que eu tenho que variar, que eu tenho que ter uma variação, que eu vou produzir uma coisa aleatória cada dia. Não. Você tem segunda-feira, o cardápio de segunda-feira.
Grande parte dos pratos de segunda-feira vão ser padrão, pessoal, porque arroz, feijão, o baião, aqui no Ceará, certas saladas em si, né? A massa, a batata frita, sei lá, né? Muita coisa é padrão, né? E vão ter alguns pratos, sobretudo algumas proteínas, que tem uma variaçãozinha. Na terça-feira já é um outro menu, certo? O padrão segue, né? O que vai mudar aqui são alguns dos pratos, sobretudo proteínas. Aí na quarta-feira, um outro cardápio. Na quinta-feira, outro. Sexta, sábado. Domingo. Pablo, eu quero, na outra segunda, o meu cliente só vem segunda. Eu quero ainda variar segunda-feira. Eu quero ter uma segunda diferente. Não tem problema nenhum. Você vai ter segunda 1 e segunda 2. Então você vai ter o cardápio segunda 1, segunda 2, terça 1, terça 2. De tal maneira que você vai ter 14 menus pré-definidos. São 14 pré-definidos. Quanto mais complexo vai ficando a tua vida. A minha indicação é chegar no máximo a 14. Mas se você quiser complicar ainda mais, ter mais variação, etc., segunda 1, segunda 2, segunda 3, segunda 4, né? Você vai variar toda semana, certo? Então é isso. Primeiro, vamos tratar o problema o problema, né, que a turma pensa, não, eu preciso variar meu menu, então eu tenho que produzir uma coisa por dia. Não, você tem que produzir, tem que ter variedade, concordamos, né? No entanto, você tem que ter um padrão para cada um dos menus, né? E aí a gente vai justificar aqui em seguida, né, Vitor? É isso. Então, vamos lá. Ficha técnica é uma das... Já abrindo mente, né, turma? Segunda-feira é para abrir cabeça, é para a gente trazer ali ideias, e na terça-feira a gente vai pegar essas ideias e transformar na prática. Então, vamos lá. Ficha técnica a gente precisa ter. Não importa se você é um self-service, não importa se você é produção antecipada, precisa ter a ficha técnica dos teus produtos, né? Você precisa saber quanto te custa vender tudo que você vende. A gente vai pegar ela agora, Vitor, e vai justificar muito bem o porquê dela, certo? Em seguida. Pronto. E depois você vai precisar de... Beleza, a variação de opções precisa existir, ok. Mas lembrando que tem que variar de acordo com a frequência do teu cliente, de acordo com o teu tipo de cliente, sempre pensando no teu perfil de cliente. O René falou algo legal. Num hotel existe um padrão a ser seguido, no buffet e no café. Porque no hotel o cliente não vai todo dia. O cliente vai uma vez, depois vai 6 meses depois, ou um ano depois, nunca mais vai. Então, para o hotel é mais fácil ser fixo, né? O menu. Então, excelente exemplo, René, que a gente vocês conseguem entender, mas beleza. Vai todo dia, o cliente vai todo dia, beleza, você vai precisar variar. Mas varie dentro de algo que você está controlando e padronizando. Mas por quê, Paulo, que a gente precisa variar assim? O cara, né, quando ele entender o que a gente vai falar aqui agora, ele vai ter um peso na decisão de ter variedade infinita versus o controle, a gestão, né, o controle do CMV, né? Então ele vai encontrar um melhor caminho. Hoje a única pauta é, não, eu preciso ter novidade, preciso da novidade. Ok, então tá indo por um lado, né? Mas, cara, quanto mais novidade, quanto menos padrão, quanto mais complexa fica a tua vida. Mas vamos lá, certo? Então, por que dar ficha técnica nesse jogo? A gente tem um desafio aí, né? Quando a gente fala em produzir, certo? Em colocar e abastecer um buffet, a gente tem o desafio de definir, antes de tudo, o que eu vou produzir, certo? Como que eu vou saber o que eu vou produzir? Se cada dia é um menu, se cada dia eu vou mudando, incluo um prato, eu incluo outro, né? Então, essa primeira questão aí, a gente já não consegue sem ter o padrão do menu. E como que a gente faz isso, pessoal? Acho que amanhã a gente vai encar fundo aí na ferramenta, mas como lógica, né? Eu me preocupo muito, né, Vitão? Sempre com a lógica. Quando as pessoas entendem a lógica, a ferramenta em si vem depois, né? Como que a gente faz isso? Geralmente, né, os restaurantes fazem isso de maneira empírica. Certo? Bota lá para o cozinheiro, na mão do cozinheiro, ele produz. Certo? Aí já não tem ficha técnica, né, que é o próximo problema aqui, que a gente vai fazer um link daqui a pouco. Como que a gente faz isso? Só existe uma maneira da gente estar no controle, né, de um plano de produção de self-service. É a gente entendendo o consumo per capita de cada um dos pratos, certo? Que eu estou oferecendo, né, dentro daquele menu. Então, quando eu tenho um menu padrão, né, o que a gente faz? Né? Esse de segunda-feira 1 é esse de segunda-feira 1. Eu tenho as guarnições padrões, esse dia é uma lasanha, esse dia
é o filé sei lá qual, esse dia é o camarão, bobó de camarão, esse dia é dentro de um padrão, né? Quando eu abasteço o menu, eu sei a quantidade que eu coloquei dentro do menu. No final do período, né, ou ao longo do período, eu sei o que sobrou, certo? Então, eu entreguei 10 quilos de bobó de camarão. No final do dia, certo? No final do serviço, sobraram 5 quilos. Eu sei que o meu consumo, né, naquele dia foi de 5 quilos do bobó, certo? Quantas pessoas vieram comer nesse dia? Isso a gente também sabe dentro do self-service, né? 100 pessoas vieram comer. Eu não sei se foram, se elas todas comeram bobó ou não, isso não me importa, né? Mas 100 pessoas entraram dentro do meu buffet. Se eu tive, né, um consumo de 5 quilos e 100 pessoas entraram, algumas comeram, outras não, eu tive, né, 5 dividido por 100. Então, eu tive um consumo per capita, certo? De tantas gramas de bobó de camarão. Quando eu sei isso, pessoal, certo? Isso a gente faz medindo uma, duas vezes. É lógico que, à medida que você entra nesse jogo, você vai refinando esse número, né? Esse consumo per capita. Pode variar, certo? Mas tende-se a ser muito estável, né? Quando você sabe isso, o que acontece, né? Agora hoje é segunda-feira 1, eu vou botar aquele meu menu para rodar, né? Que é com bobó de camarão, com a lasanha lá, combinados, né? E hoje eu sei que virão 100 pessoas, ou 100 pessoas. Pô, vem 100 pessoas hoje, o consumo per capita do bobó é de X. 50, vai. 50, certo? Então 100 vezes 50 é o que eu tenho que produzir, certo? Mas aí eu posso considerar um estoque de segurança para sobrar pouco, ou para, né? A ideia é que pratos de proteína não tenham estoque de segurança, inclusive. Eu tenho que... A minha cozinha está operando, acompanhando ali a demanda, tendo itens, né, de contingência que não demandam uma preparação prévia. Eu tinha um cliente, por exemplo, que na hora da operação, quando eu cheguei lá, depois mudou, né? Na hora da operação, os caras estavam tomando banho na cozinha, cara. Ele entregava o buffet e entendia que o trabalho dele já tinha acabado. Certo? O sistema ali era mais de 30% de sobra, né? Eu não tenho essa contingência, eu não tenho essa gordura dentro de um self-service. Não, eu tenho que estar operando ali, acompanhando. Então, eu vou produzir 100 pessoas vezes 50, quanto eu vou produzir? 5 quilos, né? Comida, né? E aqui a gente já aprendeu, né, Vitão? Porque eu medi o consumo per capita, né? Olha o meu exemplo. Eu produzi 10, só foi consumido 5. Sobrou 5 naquele dia, cara. Eu não quero que sobre 5 mais, né? Então, eu vou fazendo essa continha, né? Na verdade, eu identifico o consumo per capita de cada um dos itens, o que foi, o que voltou, né? O consumo per capita aqui, pessoal, ele tende a ser estável como, né, o consumo de um restaurante à la carte. Se você pegar um restaurante à la carte, né, você vai ver que, se você pegar um retrato de uma semana lá, você vai ver que vai ter um prato que vende 10%, outro vende 8%, outro vende 5%, outro vende 3%, mas dentro de um padrão, certo? Se pegar o ABC de vendas lá, ele tem um padrão. No caso do cardápio de segunda-feira 1 do self-service, o consumo per capita ele tem esse papel de percentual também, se converte ele em percentual. O consumo da médio aqui dessa casa é de 500 gramas. O bobó de camarão, o consumo é de 50 gramas. Então, o bobó de camarão representa 50 dividido por 500, 10% desse menu, certo? Então, você tem um padrão, né? Só para finalizar, e depois a gente faz a ficha, Vitor. Por que tem que ser um padrão? Por que você não pode mudar? Segunda-feira 1, segunda-feira 2, terça 1, terça 2, quarta 1, bobó combinado com lasanha. Porque quando você altera um desses pratos, né? Hoje não tinha, sei lá, a matéria-prima para fazer a lasanha. Eu fiz um canelone no lugar da lasanha. Fiz uma outra coisa, né? Ou não fiz a lasanha. O consumo per capita de todos os itens, né, ou de alguns deles, tendem a distorcer, certo? Então, se tem a distorção, aquele dia você passa a não ter o consumo per capita não é mais referência para você. Então, você tende a ter sobras ou faltas de outros itens. O exemplo mais claro para mim é o da lasanha mesmo. Pô, a lasanha é a bolonhesa, suculenta, certo?
tem um consumo per capita, dependendo do teu perfil de cliente, da ordem de 30 a 35 gramas por pessoa. Então, cara, ter uma lasanha é fundamental para o self-service, né? Agora, quando não tem, ou quando a lasanha vem seca, vem ruim, com aparência ruim, né? Isso distorce, essas 35 gramas vão para outros itens. Porque as pessoas tendem a comer ali, em média, eu acho que cada self-service tem uma característica, né? Uns 470 gramas, outros 500, 510, 450, 420, né? Tende-se a ter esse consumo, mas se não tem a lasanha, eles vão consumir outros pratos. Aí o que vai acontecer? Vai faltar, certo? Enfim, vai ter impacto no teu serviço como um todo. Então, por isso, do padrão. Padrão, né? Agora, quando você entra nesse jogo do padrão, quanto menos variação, melhor, né, Vitão? Porque aí eu tenho segunda um, terça um, quarta um, quinta um, vai complicando minha vida, certo? Vai ficando mais difícil a gestão disso, né? É por isso que um restaurante de produção antecipada ele precisa entender que precisa de mais gestão ainda, sobretudo de produção, do que um à la carte, tá? Então não é mais fácil como a gente imagina, ele é mais complicado, mas também tem muito valor ali de uma demanda latente, tá? Então só para parametrizar com quem não sabe, né? Per capita é por cabeça. Então tudo que a gente fala aqui per capita é um consumo por pessoa. Então, quando o seu menu é padrão, mesmo que tenha variações padrões, né, dentro de um padrão, e você tem um consumo por cabeça de cada item do seu buffet, você consegue, eu vou começar a estimar quantas pessoas vêm, multiplico pelo consumo por cabeça, coloco ou não uma margem de segurança e sei racionalmente quanto eu preciso produzir. Não é mais a produção do meu cozinheiro que dá na telha, ele faz, ou então, como o exemplo que o Pablo deu, a turma entrega o buffet numa quantidade absurda e vai tomar banho porque o trabalho acabou. Pelo contrário, qualquer negócio precisa trabalhar com a escassez e precisa ser eficiente na escassez. Toda a abundância gera desperdício. Então, e sobretudo a gente está falando de desperdício de comida num país que passa fome. Tá? Então a gente precisa entender toda essa lógica e incutir na cabeça de vocês a ideia de escassez, cuidado, restrição, produzir apenas o que vai ser consumido. Cara, eu vejo, né? Eu sou engenheiro de produção, para quem não sabe. Cara, para mim, o self-service é uma fábrica mesmo. Um restaurante ali que tem que fazer o mise en place, certo? Enfim, já é também uma fábrica, né? Mas um self-service, a gente vai entrar agora na parte da ficha técnica, ele é ainda mais. E como o Vitor falou, a gente, olhando de fora assim, né, a gente vive num mundo que tem pessoas que passam fome, né? E a gente vê também hoje uma série de ações, né, do tipo de, o que fazer com a sobra? A gente tem que trabalhar, não no paliativo, a gente tem que trabalhar para não ter a sobra. Certo? Então tem um mundo, né? E isso daqui, financeiramente, a gente fala em algo em torno, turma, de 10 pontos percentuais de margem de lucro a mais. Certo? Não é fazer para não ter sobra para fazer o bem, não, é para ter o lucro também. Certo? A gente fala em algo, né? Sei lá, você fatura 200 mil no teu self-service, 10 pontos percentuais são 20 mil reais. Não vale a pena entrar fundo nesse processo, né? Contratar ali um estoquista, um fiel do armazém, né, que a gente chama em Portugal, né, para essa função, né, enfim, certo? Então é um jogo que a nossa provocação aqui é que você deve jogar. Não é fácil, certo? A gente está falando aqui de engenharia, né, de consumo per capita. Não é fácil, mas tá aqui. Muitas vezes, né, se você tem um lucro que é pequeno, você pode dobrar, né? Se você não está tendo lucro, é a diferença entre você ganhar ou perder dinheiro com o teu negócio, certo? Mas vamos lá, Vitão, porque o tempo vai passar rápido, né? Eu só quero falar aqui para a Francisca, antes de você falar da tal ficha técnica, do link, que ela perguntou, Francisca Lopes, self-service sem balança, vocês podem falar? A maioria tem prejuízo e desperdício. É o mesmo formato de produção, não muda nada. O que muda é como você cobra o seu cliente. Não muda nada, certo? Não muda nada, porque você abasteceu lá o início do buffet e tem uma sobra no final. Você tem que medir o que foi o que voltou. É a mesma coisa, não muda nada, certo? De novo, o que muda é o quanto você cobra, que aí vai ter uma média, né? Você vai no risco ali de cobrar. Aí precisa da ficha técnica, né? Pela média, né? No aquilo você cobra exatamente o que foi consumido. Enfim, mas não muda nada.
Enfim, a ficha técnica, né? Vamos lá. Primeira coisa, você agora tem um cardápio segunda, terça, quarta, quinta, né? Como que você vai saber se o CMV desse cardápio, né, o CMV teórico desse cardápio, está adequado ou não, certo? À tua expectativa de lucratividade, né? Você tem a meta do CMV, que vem lá do orçamento, e aí, está alinhado ou não? É aquilo, você só consegue se você tem, né, você vai ter o consumo per capita. Eu mesmo falei aqui que a gente consegue converter consumo per capita em, né, percentual de vendas. Né? Se eu sei que o camarão, o bobó de camarão representa 10%, né, do meu menu e o CMV dele é de 80%, da onde vem o CMV dele? O custo dele dividido pelo meu preço de venda. Certo? Eu tenho ali o impacto do bobó de camarão no meu menu como um todo, né? Então, nesse caso aqui, eu esqueci a conta. Enfim, né? X. Aí eu vou somando o impacto do CMV, fazendo a média ponderada de todos os pratos. Agora eu sei qual é o percentual. Mas, Pablo, como que eu vou fazer? Cara, o consumo per capita ele tem um papel de percentual de venda, certo? Lá no final eu sei o CMV teórico do meu menu. Então, geralmente quando a gente faz essa continha, a gente vê uma distorção gigantesca. Segunda-feira, CMV teórico 30, quarta-feira 40, quinta-feira 55. Cara, quando eu vejo isso, eu vejo não tem nenhum padrão. Você vai equilibrando a engenharia de teu menu, ela não é mais só empírica de você organizar arroz, guarnição, massa. Não, certo? Você agora consegue organizar a distribuição de pratos, ou mesmo colocar um prato naquele dia ou não, porque você não quer ter prejuízo naquele dia, né? A gente sabe que alguns pratos no self-service têm o CMV já muito alto, então eu tenho que proteger às vezes. Eu tenho que oferecer filé mignon, isso eu sempre faço. Eu tenho que oferecer o filé mignon. Cara, o filé mignon, cara, vai dar mais de 100%, dependendo do caso, certo? O termo do CMV versus o preço, custo versus o preço, né? Então eu tenho que colocar pratos de combate, eu vou botar uma almôndega suculenta lá antes, o cara botar a almôndega antes do filé. Né? Então tem um mundo, né, de inteligência, de engenharia de menu. Mas não dá para jogar a engenharia de menu empiricamente. Não porque a salada é antes. Não, cara, tem um jogo mais faixa preta, quando você conhece o custo de cada item e o CMV teórico daquela proposta, certo? Consegui justificar aqui, Vitor? Eu me enrolei. Não, consegui justificar sim. Primeira parte, faltou a segunda aí. Ok? Ok, vai. Legal. Então vamos lá. Então, agora vamos finalizar o porquê da ficha técnica. Eu já justifiquei aqui porque tem um jogo da engenharia de menu. Certo? Claro, né? Sem custo não chegou a lugar nenhum. Né? Decisões de tira esse prato, coloca esse prato. Várias vezes a gente vê um CMV teórico e decide, cara, tira, não dá. Não dá. Esse prato aqui, ou vamos tentar esconder de alguma maneira. Tem a oferta, mas eu tenho que tentar diminuir o consumo dele de alguma maneira. Certo? Caprichar na apresentação dos pratos mais baratos, ó, o pessoal está falando. Também. Na verdade, a gente capricha de tudo, né? Mas você tem um combate, né? Você tem ali um jogo, né? Que com o custo você entra nesse jogo. Legal. Depois disso, pessoal, o Pablo lá falou no começo que, cara, a gente precisa definir, né? O que produzir, o plano de produção. É o primeiro desafio para não sobrar, né? Mas, cara, se eu chego para você hoje e falo, Vitor, você está na cozinha aí, produza. Para não sobrar o bobó de camarão, você tem que produzir 10 quilos de bobó de camarão, hein? Cara, existe uma distância gigantesca entre saber o que produzir versus conseguir produzir, ter aquele rendimento, né? Ter uma produção de 10, né? Só existe uma forma, uma maneira disso acontecer, né? E mesmo assim vai ter distorções. 10 mesmo nunca vai dar, cara. Vai dar 10 de 100, 10 de 200, 10 de 500, 11, 9, certo? Como você faz isso? Cara, o primeiro passo é você entregando as matérias-primas de acordo com a ficha técnica, para que você tenha uma produção de 10 quilos. Então, tem lá uma ficha técnica que fala, para produzir 1 quilo, eu preciso disso daqui de camarão, regra de 3. Para produzir 10, eu preciso de tanto. Né? Aqui é o primeiro passo. Certo? Se eu entrego as matérias-primas de acordo com a ficha técnica, eu estou protegendo o custo, não vai estar acima, né? Agora o CMV teórico faz parte do meu jogo. Né? E eu também tenho a questão do padrão.
certo? Então agora não, tá aqui, ó, tô te entregando. Depois disso, finalizou ainda não, né? Pode ser que, né? Eu ainda tenho um método, né? Que é a ficha operacional. Eu preciso do método. Como que faz isso? E pegar matéria-prima e entregar para duas pessoas diferentes vai dar diferente o resultado, né? Qual é o método? Legal. Pô, agora eu criei um padrão, né? Entreguei a ficha técnica, meu rendimento esperado era 10, rendeu 9. Caramba, tem algum problema na ficha técnica ou no método. Eu entro num jogo, certo? Inclusive um dos indicadores de desempenho é a diferença de produção. Era para produzir 10, produzir 11, cara, tô com problema, cara. Vai sobrar esse um a mais, não era estimado isso, né? Então a ficha, ela tá aqui, ó, né? Eu tenho plano de produção, eu entrego as matérias-primas de acordo com as fichas técnicas. Pablo, mas isso é impossível. Cara, para quem não faz nada, parece impossível. Mas se você começar hoje, né, a entregar plano de produção só do que é proteína, né? Então, ao invés de 40 itens, pega 5 lá, certo? Para começar, as mais caras, né? Define o plano de produção do que foi e o que voltou, no caderno. Foi e voltou, foi e voltou. Quanto consumiu 100? Faz a continha no caderno, não sei nem do que a gente vai apresentar amanhã, né? Aí eu sei que a ficha técnica desse prato X é essa. Amanhã, na entrega, a matéria-prima de acordo com a ficha e mede o rendimento. Tá? Você entrou nesse jogo para 5 itens, aí depois você vai fazendo para os outros itens. Então, sem a ficha técnica, eu nunca fecho isso. Porque não adianta saber quanto eu tenho que produzir para não sobrar, se eu não entrego a matéria-prima para que aquela produção aconteça. Quando você criou isso, pessoal, você criou um padrão para o teu self-service crescer. Você é menos dependente agora do cozinheiro lá, ou do chefe que está lá na cozinha, porque hoje todas as decisões dependem dele, dependem da mão dele. Ele toma a decisão de quanto produzir. Não, cara, você pode pegar o teu self-service e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. É lógico que talvez dependa da região, mude um consumo per capita, mas a inteligência você tem, é parafuso para apertar, né? A ficha técnica vai ser a mesma, né? Então você tem um padrão, certo? Para você crescer o teu negócio. Turma, não é mole não. Tudo é difícil. Gerir um self-service é difícil, mas não ter lucro e quebrar também é muito difícil, né? Você tem que escolher qual difícil você vai se empenhar a fazer ficar mais fácil. Então, não é fácil, de fato. Tudo que a gente falou aqui faz parte de um ponto a mais de toda uma cadeia de suprimentos que você precisa gerir, que precisa de comprar bem, precisa proteger proteínas, trancar estoque, rendimento de proteínas, tudo isso aqui precisa continuar sendo feito e também medir consumo per capita, enfim. É o que a gente entende de diferencial e complicador, né, desse tipo de negócio, mas tem grandes redes aí de restaurantes que estão indo muito bem, obrigado, com o self-service. Então tem muita gente que também está conseguindo crescer com esse formato de negócio, com esse modelo de negócio. Mas eu tenho certeza que os maiores eles têm uma engenharia nesse sentido para crescer com mais sustentabilidade. E aqui, Vitão, é um recurso a mais, muitas vezes, né? Sei lá, eu tenho um case que com um estoquista, né? E o cara alguém administrativo fazendo os lançamentos do plano de produção, né? E um estoquista entregando já a matéria-prima separada, né? Então, o plano ele vai e separa, é um processo, né? É muito difícil quando você tem o self-service, isso para tudo, tá, pessoal? Para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de produto, né? Quando você pensa em fazer para de uma vez, é muito difícil. Mas se você pensar, cara, botou o CMV teórico no papel, você vai ver que as proteínas têm impacto de muito mais do que 50% do custo total do teu menu, né? Então pega uma proteína lá e começa a fazer esse jogo, aí depois pega a segunda, depois pega a terceira, pega a quarta, né? Vai jogando, é uma construção. Não existe um botão mágico de adquirir conhecimento, um botão mágico para os processos começarem a acontecer. Não existe. O que existe é você começar. A dica é comece pelo que é mais importante, independentemente da ferramenta. Amanhã a gente vai apresentar uma ferramenta, mas com lápis e papel, lápis e papel. Certo? Você consegue fazer isso, certo? Com 1, 2 itens. Aprendeu? Aí você vai, naturalmente, o ser humano tem a capacidade incrível para superar obstáculos quando conhece. O meu obstáculo agora cara, eu estou perdendo 10 minutos para fazer isso, eu quero fazer em 1. Aí eu vou para uma planilha, eu vou para um software, eu evoluo, certo? Mas esse primeiro passo já dá resultado, né, Vitão? Então, Tá sim, cara. A dica
que é essa, né? A gente controla vários negócios, ajuda a trazer viabilidade para vários negócios, dando já nesses passos pequenos, né? Dessa etapa inicial de, através da regra de Pareto, fazer ali, priorizar, né? Que traz mais impacto, tá? Então, turma, a gente já estourou nosso tempo em 8 minutos. Eu sei que é um tema casca grossa mesmo aqui, mas sinto que a missão foi cumprida de trazer aqui uma abertura de mentalidade, né? Trazer aqui novos insights para vocês, para que amanhã a Fernanda Trindade consiga materializar um pouco mais isso numa ferramenta. Então, amanhã, às 8 horas no YouTube, essa aula é imperdível, porque, né, de fato, vocês vão conseguir visualizar um pouco mais isso acontecer, né? E na quarta, vocês precisam vir com as suas dúvidas e para num bate-papo franco com a nossa sócia Laís, você vai conseguir ali interagir na nossa comunidade. Então já se inscreve lá no link da bio. E pelo Zoom, né? Então tem oportunidade de interação mesmo. Certo? Amanhã no YouTube é pelo YouTube da Gas Company, mas é um Zoom, ou seja, né? Ela vai conseguir compartilhar a ferramenta, enfim. Então traz pessoas aí, se você é dono de restaurante, manda para seus amigos que tem esse tipo de negócio, ou manda para outro tipo de restaurante também, não tem problema, vai ajudar sim. E vamos junto, amanhã às 8. Legal, turma. Acho que é isso, Valeu. né? Tudo certo. Segunda-feira que vem estamos de novo aqui, né? É isso, turma. Então, mais uma vez, mais uma temporada de Café com Gás, já começando aqui a esquentar. E aí, vamos lá. Conexão Taíba-Fortaleza agora, né, Vitor? Boa, é isso. Tá mais pertinho. Tá mais, até a conexão tá mais fácil, né? A internet nem deu errado. Valeu, Valeu. turma. E aí, Grande abraço. Começar a semana com todo o gás. Vamos que vamos. Acima. Pra cima. Valeu. Valeu. Abraço.